Olá, tudo bom? Vamos dar continuidade à chapa dobrada. Vamos falar agora sobre flexão oblíqua e o dimensionamento de terças. Porque as terças, quando estão numa cobertura, elas estão deitadas, inclinadas, né? Elas não estão assim. E com isso elas têm essa flexão oblíqua. Vamos ver o que é isso. Isso aqui é como a gente vê normalmente, uma viga, né? Aqui está a carga na direção vertical, que se a gente pegar uma seção transversal, em I, é o eixo Y, não é? Então essa carga, que a gente nunca deu índice para ela, agora nós estamos dizendo, ó, ela atua na direção Y, portanto PY. E aqui está a flexão desse balanço aqui, que a gente está chamando de MX. Por quê? Porque flexiona em torno de X. Tem que lembrar que esse diagrama aqui só dá as intensidades. O vetor momento é um vetor perpendicular ao plano. Ok? Carga vezes a distância dá um vetor fora do plano. Então, a tensão seria simplesmente mx sobre wx, está aqui o sigma x. Mas a carga estava na direção y, ok? Essa aqui é a chamada flexão reta. Carga na direção y, flexiona em torno do eixo x do perfil. O momento mx, que é um vetor, uma grandeza vetorial, como a carga também é vetorial, resulta na tensão sigma x. É importante dizer que tensão é uma grandeza escalar. Eu posso somar as tensões como fosse números. Então, por isso que tensão é muito importante. É mais simples ao final. Vamos ver o que é flexão oblíqua, também chamada flexão desviada. Os portugueses chamam de flexão desviada. Ou os americanos chamam de biaxial bending, eu acho mais preciso. Flexão biaxial, que ocorre em dois eixos. Então tá aqui. A nossa viga agora é um pilar, vamos supor. E quando eu flexiono aqui, olha, com essa carga P, uma direção qualquer, eu vou ter nas direções do eixo da peça as componentes Px e Py. Está aqui a peça. Então está aqui o eixo Y, ó, Py flexiona Mx. Py flexiona Mx. Mx é Py vezes H, grandeza vetorial. Okay? E está aqui o dupla setinha. Né? Como a gente só trabalha no plano, a gente não fica tão rigoroso. Mas os físicos adoram essas coisinhas assim, bem rigorosinhas. Né? E quando eu tenho essa componente em X também, tá certo? Ela vai flexionar o eixo fraco. Vai ser, da MY, vai ser PX vezes H. Então, eu tenho flexão no perfil em dois planos. Então, eu tenho sigma x, que é aquela que nós vimos, e agora eu tenho sigma y, aqui em azul. Então, notem que a tensão aqui é a superposição dessa mais essa. Óbvio que o sinal aqui não importa. Importa é o módulo, a intensidade. Tá certo? Porque se aqui é mais e mais, aqui é menos e menos, o que importa é a quantidade que está comprimido. Tá certo? Então, por que chama flexão oblíqua? Porque se você compuser esses dois gráficos aqui, esses dois diagramas de tensão, num único, vai ficar rodado em relação, né, em função até dessa carga inclinada aqui com esse ângulo. No material homogêneo, é a mesma coisa aqui,
vai ter um ângulo aqui inclinado. Então, essa tensão inclinada, vamos chamar assim, que por facilidade de compreensão a gente mostrou decomposta, é por isso que chama flexão oblíqua, tá certo? Onde é que aparece? Por exemplo, um pilar de canto do edifício alto. Se tiver flexão nas duas direções, vai flexionar de forma biaxial o pilar, tá certo? E um outro problema que ocorre são nas terças de coberturas. Como a gente já falou, esse aqui é o perfil das terças que a gente utiliza muito na região. Outras regiões utilizam um perfil em Z, mas é muito raro a gente ver isso aqui nessa região. É fácil de montar. Muitas vezes a questão não é o melhor, é a cultura, né? Talvez aqui seja por questão cultural que a gente usa só esse perfil U enrijecido. E o perfil mais utilizado é de 150 milímetros de altura por 60 por 20. Vamos ver agora, então? 127, puxar para 90, ou de 100. Muito difícil nessa nossa região fugir dessas três soluções para vãos de 5 metros, para as telhas de aço ou de fibrocimento. Muito difícil fugir disso aqui. Então, isso é um bom começo. Então, vamos ver agora como que se comportam as terças. Por que dá essa flexão biaxial? Então, aqui eu tenho a terça inclinada, por conta do telhado, inclinada. O peso próprio atua na vertical. Peso próprio de quê? Da própria terça, né? Dos elementos de travamento, da telha. A telha mais o peso próprio da terça atua na vertical. Vejam que num ângulo desviado em relação aos eixos principais, que eu já tenho as propriedades calculadas. A pergunta é, seria possível calcular as propriedades rodando o momento de inércia? Seria, mas convenhamos, seria mais difícil, já que eu tenho é mais fácil decompor aqui, ó, e calcular os momentos decomposto em dois planos, do que calcular a propriedade para um ângulo que eu, a rigor, não sei qual é, e no catálogo já está resolvido. Então, a tradição é essa. Decompõe para usar as propriedades já em todos os eixos principais. Então, a viga, a terça é uma viga, funciona basicamente a flexão. De novo, M sobre W, melhor que uma tensão de flexão, bending. Notem que agora eu tenho flambagem lateral. A tensão admissível vai considerar, para o caso desse perfil aqui, a flambagem lateral. Aqui a gente desprezou o efeito local, não tem consideração de flambagem local para essas terças. Embora o Q não seja 1, mas essas fórmulas aqui não prevêem essa diminuição. Ok? Mas aqui já está levando em conta a flambagem em torno do eixo Y, que é a mais grave, como a gente vai ver. Bom, então, o cisalhamento está ali. E, detalhe importante, no caso das flechas, a gente usa L sobre 200 e só considera o vento, que o peso próprio da estrutura é muito pequeno, não dá problema. Vamos então entender como é que funciona a cobertura. Está aqui, isso a gente já mostrou, a terça são esses elementos que estão aqui representados, certo? Notem que aqui tem todo esse elemento com as correntes para fixar esse ponto. Tanto a flambagem lateral, vai ver agora, quanto a componente horizontal do peso próprio, que é levado para esses pontos aqui, que é levado pelas tesouras ou treliças para os apoios e depois para as fundações. Então está aqui o detalhe de mais de perto, perfil enrijecido.
A telha, que hoje é uma telha de aço, mas também telha de fibrocimento. Aqui está o suporte de terça, isso aqui tudo a gente já mostrou. Então está aqui com mais proximidade ainda. Está aqui essa corrente aqui que vai travar. Aqui tem um parafuso, uma porca, perdão, para travar isso aqui. Esse aqui é um embaixo, outro mais em cima. Aqui tem 2 furos, seria melhor representado. Tá? Então, esse ponto aqui fixa lateralmente a flambagem, mas também serve de apoio para pegar essa carga nessa direção. Então, vamos ver o esquema estático da terça. Na direção Y, a carga na direção Y, que é essa componente de peso próprio, ou daqui a pouco a gente vai ver do vento, porque o vento sempre é perpendicular ao telhado, certo? Então, ela é flexionada entre as duas tesouras. Então, os apoios aqui dessa viga são as tesouras. A carga é considerada distribuída, está aqui o Y, dá momento em torno de x, QY Ly ao quadrado sobre 8. Na direção x, eu tenho as duas tesouras de apoio, essa carga aqui distribuída ao longo da viga, mas ela tem um outro apoio aqui intermediário, que é essa corrente, ou suporte de terça. Tá bom? E notem que o momento também é QL2 sobre 8, que eles consideram uma viga contínua, de vão Lx, que é a metade do outro vão, geralmente. Tá certo? Então, um vão de 5 metros, aqui é 5 metros, e aqui é 2,5, porque essa corrente divide em 2. Ok? Apoia aqui, aqui e aqui, para essa carga na direção X. Ok? Para carga na direção Y, o vão é todo. Isso é muito engenhoso, convenhamos, né? Então vamos ver os esforços da carga permanente. A gente vai fazer as duas componentes. Tá aqui, ó. Aqui é a carga total. O que seria essa carga permanente? Seria a telha, mais o peso das terças, mais o contraventamento. Tá certo? Se tiver um forro pendurado nas terças, é bom considerar aqui também, né? Essa carga aqui é cosseno θ e essa x aqui é seno θ. Então, normalmente, essa carga é pequenininha. Então, na direção y é a carga de peso próprio na direção y, Ly ao quadrado sobre 8, que é o vão da tesoura. Na direção x, está aqui, momento devido à carga permanente, Qx, Lx agora é a metade do vão, usualmente, sobre 8. Algumas vezes coloca dois travamentos aqui, mas até 5 metros, um é suficiente, em geral. Vamos ver agora o esforço do vento. Ah, mas isso aqui é mais fácil, porque o vento atua sempre na direção Y, sempre perpendicular ao telhado. Tanto o vento de pressão quanto o vento de sucção. Então, o vento de pressão está aqui, e aqui o vento de sucção. Lembrar que aqui é negativo, certo? Quando a gente for, que o vento de sucção é ao contrário, vento de pressão para baixo. Considerar o vento de pressão e vento de sucção. Então, tem duas componentes de vento usualmente. Por que eu preciso saber disso? Porque se a telha é pesada, a telha de fibrocimento, por exemplo, o vento de sucção tem um efeito reduzido. Ok? Mas se a telha é muito leve, telha de aço, o vento de sucção atua a pleno vapor. Ok? Então, por conta disso, eu tenho que fazer combinações de cargas. Aqui, o sinal negativo já foi colocado por conta do vento de sucção. Aí você pega os valores absolutos e joga aqui, considera esse sinal negativo. Vai fazer essa combinação aqui e pegar o maior valor. O valor em Y é a carga devido ao peso próprio. Ok? Pegando os dois valores, a gente pode verificar a flexão, como se fosse aquelas tensões que a gente já
Passou para vocês aqui. Superpõe logo, porque no caso da direção X a flambagem é muito reduzida. Tá? Então esse é um procedimento bem prático também de cálculo de terças. Confesso que eu nunca verifiquei um cinzeramento no cortante de uma terça. Pode ter certeza que não vai dar nada. E a verificação da flecha, aqui é aquilo que eu já comentei, levando em conta só a carga do vento, o maior, de sucção ou de pressão. Então, é um cálculo bem detalhado, bem sofisticado, bem trabalhoso. Né? E eu até coloquei um exemplo aqui, dando todas as indicações, com matéria pesada, certo? E dando uma sugestão, uma dica, usar esse perfil. Na verdade, esse é o perfil solução para telha de fibrocimento, com um peso de 18 quilos por metro quadrado, ter fibrocimento 6 milímetros. Tem um catálogo lá, essa telha de fibrocimento 6 milímetros nos materiais suplementares. Vocês podem dar uma olhada depois, é bom. Tá? Quem for fazer um detalhamento, projeto arquitetônico, é bom dar uma olhada. Então, na verdade, esse cálculo tem que comprovar que essa terça aí é a solução para essa telha, tá bom? E a gente não vai fazer esses exemplos assim detalhado, que é muito sofisticado, para um resultado conhecido, vamos dizer assim. Eu tinha um colega, amigo, na verdade, e a gente calculava, e ele me obrigava, eu era assistente dele, aprendendo com ele aço, e ele me obrigava a calcular as terças, e eu já sabia o resultado. Eu falei, mas por que eu tenho que calcular a terça, que se eu sei o resultado, para ter na memória de cálculo? Né? E era 1 hora e meia calculando a terça. Então, aqui está um novo tipo de combinação de esforço que a gente nunca tinha falado, que é a flexão oblíqua, que pode acontecer num pilar de canto, por exemplo, de edifício em altura, e que ocorre aqui nas terças, ok? Por conta que ela não é usada na vertical, é usada inclinada. Aí a componente de peso próprio é inclinada e produz flexão nos dois eixos. Por isso que dá flexão oblíqua. Tá? E aqui está a solução para telha pesada. E a solução para telha de aço leve. Notem que é um perfil maior. Por quê? Por conta do vento de sucção. A telha de fibrocimento alivia o vento de sucção, dá um perfil um pouco menor. Certo? Então, para ter na cabeça, para detalhar uma cobertura num projeto, pode usar essa testa de 150 milímetros aqui, 15 centímetros, por 6, por 20, que é essa dobrinha aqui, ó. Puxar para 2 milímetros. É uma chapa muito fininha, uma linha, né? Então, é isso aqui eu acho que resolve bem terça dentro do escopo do nosso curso. Tá bom? Então, não vamos cobrar o cálculo de terças, embora eu acho que tenha lá nos exercícios resolvidos tem um exemplo bem detalhado. Porque na prática é isso que a gente acaba usando, é por aí. A não ser que seja uma coisa muito específica, aí tem que fazer aí devagarinho a marcha de cálculo. Tá bom? Então, com isso, a gente aborda mais um problema bem específico de chapa dobrada. Isso é padrão no Brasil, usar chapa dobrada em terças. Tá? Aliás, não vou dizer que é um padrão mundial, porque quando você tem neve, a coisa muda de figura, as cargas são maiores, né? Tá certo? Imagina a neve aqui em cima, nossa. Muito bem. Então, finalizamos terça, outro exemplo de aplicação de perfis em chapa dobrada. Até já.